Boa noite a todos. Hoje é dia 21 de agosto. Vamos continuar aí com a nossa dinâmica, os direitos reais. Estamos tratando do direito das coisas. Hoje estamos tratando do direito da posse, né? Da posse. Então, como eu estava lhes dizendo, qual a relevância de nós sabermos não só o conceito, sim, que nós já sabemos, mas por a razão dessa classificação. Isso tem a ver com a utilização dos interditos possessórios, né? Com os interditos possessórios, né? Outra situação. Boa-fé e má-fé. Qual a relevância de se saber se a posse é de boa-fé ou má-fé? É este quadro aqui. É este quadro. Tem a ver com a indenização das benfeitorias. Então, se a posse se é violenta ou se ela é clandestina, essa posse ela é violenta ou se ela é posse clandestina, ela na verdade ela não é posse. Ela é, entre aspas, posse desqualificada, ela é mera detenção. Ok? Primeiro ponto. A violenta e a clandestina, ela é detenção. E se ela é detenção, ela não autoriza a utilização dos interditos possessórios, correto? O interdito proibitório, a manutenção da posse e a reintegração da posse, correto? Esse é o primeiro ponto. Agora, vamos aqui. Ô, Renato, eu quero apagar esse quadro, que eu quero fazer mais uma outra colocação antes de nós voltar. Eu vou fazer, já que nós estamos hoje só nós dois aqui, nós três, na verdade, os senhores dois, vocês dois, nós vamos fazer a posse de novo, mas bem rápida. Vocês já estão com o arquivo aqui. Renato, primeiro você vai falar para mim, só você. Depois eu vou perguntar para eles. Eles vão acompanhando aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. O 1214, ele está falando que o possuidor de boa-fé tem, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Se lembram daquele primeiro quadro, anterior a este? O quadro está aí com vocês, se lembram? É o quadro aqui, colhidos percebidos. É esse quadro aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Vocês se lembram dele? Esse quadro aqui. 1214. Ok? Esse aqui, Renato. Quer que eu abra aqui para você? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui no WhatsApp. Flashcard. Pera aí, deixa eu abrir aqui para vocês. Só tem que localizar aqui. Esse aqui. Os frutos pendentes são aqueles frutos que estão unidos. Então, os frutos pendentes, né? O de boa-fé tem direito aos frutos percebidos. Então, se a pessoa está de boa-fé, ela tem direito aos frutos percebidos. Tem direito. Tá vendo aqui o quadro? Aqui, Elisa, na tela. Tem direito. Se a boa-fé se transforma em má-fé, ou melhor dizendo, se cessa a boa-fé, nós agora temos, relativamente aos pendentes e aos colhidos, relativamente ao possuidor, o dever de restituí-los, depois de deduzidas as despesas de produção industrial. Correto?
restituídos. 1214, parágrafo 3º. Aí depois, ele vem falando o seguinte: os frutos naturais e industriais repulsos e colhidos e percebidos, logo que são separados os civis repulsos e percebidos. Tá, ele quebra o nosso quadro. O 1215, ele foi inserido aqui de uma forma, eu até entendo, mas ele quebrou o nosso quadro, porque nós vamos, na terceira coluna, pular para o 1216. Correto? Então, nós temos 1214, o de boa-fé tem direito aos frutos percebidos. Se se cessa a boa-fé, ele vai ter que restituir os que estão pendentes e os que foram colhidos por antecipação. Ótimo, é isso que os senhores têm que saber nesse quadro. Olha como ficou muito mais fácil. E, por fim, no 1216, e o de má-fé? O de má-fé vai responder, ele não falou nada a respeito dos pendentes, não falou nada a respeito dos colhidos por antecipação, entre aspas, nessa minha terceira coluna, nessa forma didática que eu estou apresentando aos senhores, esse quadro. Mas o de má-fé vai ter que restituir os pendentes. O de má-fé vai ter que ser colhido por antecipação. Portanto, embora eu não tenha colocado nada aqui na terceira coluna, os senhores vão entender que o que vale é essa segunda coluna. Ficou claro para os senhores? É porque é de má-fé. Só que eu quis mostrar 3 situações. Uma primeira situação, uma situação em que há alteração de uma para outra e uma situação da outra, correto? Então, o de má-fé e os colhidos e percebidos. De má-fé, ele vai responder. Os percipiendos não são apenas aqueles que deveriam ter sido colhidos e não foram, mas é também aqueles que não deveriam ter sido colhidos, não foram e se perderam. Se lembram que eu disse aos senhores para adicionar algum mais do elemento se perderam? Né? Então é isso. Responde. Devem ser restituídos. Devem ser restituídos. Eu posso me utilizar assim? Eu acho que a palavra restituída nessa hipótese, eu acho que restituído tem a ver com a espécie, com bem em espécie. É que o bem existe. O responde é que você não tem o bem para entregar em espécie, então você responde pelo bem, correto? Então, o possuidor, má-fé responde pelos colhidos e percebidos, bem pelos percipiendos, aqueles que por culpa sua deixou de se perceber desde o momento que se construiu a má-fé. Mas tem direito a despesa de produção e custeio, tem direito a despesa de produção e custeio. Eu acho que esse quadro aqui ficou muito fácil agora. Se você não achou, Elisa? Está excelente, professor. Aí, esse daí é quanto à restituição e indenização dos frutos. Aí eu quero que vocês... Quadro, agora a gente vai falar da boa-fé. Tá? É porque eu estou começando de trás para frente, porque eu quero aproveitar esse quadro aqui. E eu quero que vocês tenham assim, 1214, parágrafo único, e 1216, vocês vão ter em mente esses 3. Né? Essas 3 disposições. Né? Agora vamos para o próximo quadro. O 1217 tem a ver com aquele outro quadro de como o possuidor de boa-fé e má-fé responderá na hipótese de perda e deterioração. É o 1217 e o 1218. Então, eu vou fazer um quadradinho aqui para que os senhores saibam que esses dois estão juntos. O de boa-fé não responde nem pela perda, nem pela deterioração. Afinal de contas, ele estava de boa-fé. Ele não responde nem pela perda, nem deterioração. A quem não der causa. Obviamente, a contrário senso, se ele der causa, ainda que de boa-fé, os senhores não concordam? Pessoal, se ele deu causa, ele vai responder pela perda e deterioração. Correto? Sim, correto. Agora, uma coisa é o seguinte, essa palavra acidental, ela é antagônica à palavra não acidental. Acidental, nessa hipótese específica, eu vou utilizar como sinônimo de não deu causa. Se ela é acidental, não deu causa. Não faz sentido isso? Sim. Os senhores estão com o quadro aqui?
Deixa eu buscar o quadro aqui no WhatsApp. Espera aí. Vamos lá. Aqui, ó. Buscar o quadro aqui e vou compartilhar com vocês. Ó. Vamos lá. A gente tem que pensar muito nesses quadros. Ó, vamos lá, ó. Perda e deterioração. Se ela tiver sido acidental, o de boa-fé não responde. Correto? E se ela tiver sido não acidental? É porque ele deu causa. Portanto, ele responde. É óbvio. Isso é 1217. O de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa que ele não der causa. Portanto, ele responderá pela perda ou deterioração a que tiver dado causa. Não é isso? A gente tem que fazer uma interpretação, leitura explícita, e a outra interpretação consentânea com o que foi dito de forma clara. Correto? 1218. O de má-fé responde pela perda ou deterioração, ainda que acidentais. É acidental? Responde, ainda que acidental. Então, ele responde, o de má-fé responde. E se ela não tiver sido acidental, ele tiver dado mais ainda? Os senhores entenderam a lógica desse quadro? Mais ainda. Quando o de má-fé não vai responder? Ó, se provar que aquela perda ou deterioração teria se dado da mesma maneira, estando a coisa com o possuidor de boa-fé ou com outro, com o reivindicante, que é o que traz a lei, com o reivindicante. Então, acidental, o de boa-fé não responde. Ah, o de má-fé responde, ainda que ele não tenha dado causa. Então, é assim que nós vamos ver o quadro. Agora, vamos aqui, eu já falei muito, expliquei. Agora, vamos lá. Ô, Renato, vamos voltar aqui com você. Vou começar com o Renato, tá? Daqui a pouco você me responde de novo. Boa-fé e má-fé tem a ver com um aspecto subjetivo. Por quê? Quanto às necessárias, e ele estava de boa-fé, ele fez, realizou, efetuou benfeitorias necessárias, Renato. Aqui, Renato, segue aqui pelo quadro. Deixa eu parar de compartilhar. Vamos aqui pelo quadro. É isso que eu ia pedir. Ó, Renato. Estamos juntos, Renato? Você tem que tirar o mute aqui. Você tem que destravar o mute, Renato, por favor. Desculpa aí. Vamos lá. Boa-fé. Ele realizou benfeitorias necessárias. Então, terá direito à indenização, né? Por qual valor? O valor atual. E o que mais assistirá a este possuidor de boa-fé? Na hipótese das benfeitorias serem necessárias, terem sido necessárias. O direito de? Direito de retenção, né? Retenção, ótimo. E as úteis? Então, de boa-fé terá direito à indenização. Pelo qual valor? Valor atual, e também terá direito de retenção. Ok. Voluptuárias? No caso, não indeniza, né? Uhum. Mas pode levantar as levantar, né? Levantar as voluptuárias. Ele pode reter a não coisa pode e não reter. Devolvê-la ao reivindicante? Não pode reter. Ótimo. Elisa, vamos lá agora para o de má-fé. Em relação às benfeitorias necessárias promovidas pelo possuidor de má-fé e em face do reivindicante, ele terá direito à indenização? Sim ou não? Elisa? Ele terá, o possuidor de má-fé terá direito à indenização pelas benfeitorias necessárias ou pelo valor atual ou pelo custo. Ponto. Ok. Ele pode reter, Elisa? Não tem direito de retenção. Relativamente às úteis? Relativamente às úteis e às voluptuárias, ele não tem direito à indenização. Exato. As voluptuárias, ele pode levantá-las? Não, ele não tem direito à indenização e nem pode levantar as voluptuárias. Ele pode reter as úteis? Não, ele não pode reter as úteis. A lei fala isso explicitamente? Não, explicitamente a lei não fala.
Ok, então você está fazendo uma análise e uma interpretação sistemática, né, Elisa? Sim. Ótimo. Ficou claro? De má-fé, ele só tem direito à indenização, mas o reivindicante define qual o valor, ou o valor atual ou o valor do custo. Só a necessária, que é o telhado. As outras todas não têm direito à indenização, não têm direito à retenção e as voluptuárias ele não pode levantá-las. Professor, desculpa aí, só para completar aqui meu raciocínio, para eu anotar, né, o que eu não tinha anotado nada. A retenção de má-fé. A Elisa acabou de falar aí que a lei não fala explicitamente sobre que ele não pode reter as de má-fé, nem as necessárias, nem as úteis, né? Não, as necessárias a lei diz. A lei não diz que não pode reter a lei não diz nada a respeito de não reter as úteis. As úteis, né? Mas a necessária a lei diz. O possuidor de má-fé serão ressarcidos as benfeitorias necessárias, portanto, não serão ressarcidos as úteis nem as voluptuárias. Qual artigo? 1220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. A contrário senso, não serão ressarcidas as úteis e também não serão ressarcidas as voluptuárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas. Quais destas? Voluptuárias. As necessárias. Eles não. Não, Elisa. Destas é das voluptuárias. Não, peraí. É verdade. Perdão, Elisa. É porque eu estava fazendo uma ponte, mas os destas realmente é os necessários. Exato. Não lhe assiste o direito de retenção pelas importâncias destas necessárias. Nem o de levantar as voluptuárias. Ele não pode levantar as voluptuárias. Ele completou. Mas falou que ele não pode reter as úteis? A respeito, não. Não, pelo menos nesse artigo. Não tem aqui. Não existe isso. Concorda, Elisa? Não é isso mesmo? Concordo, professor. Uhum. Eu não li ainda, professor, hoje, só que eu tive oportunidade de encontrar o livro do professor Flávio Tartucci, que o senhor segue, mas eu ainda não li. Eu só vi que a classificação da posse que ele faz é o que o senhor falou, né? Quanto ao desdobramento da posse, aí depois quanto àqueles vícios objetivos, quanto à boa-fé intencional ou subjetiva, e tem mais uma classificação que agora não me lembro. Quanto ao tempo, uma coisa posse velha, posse nova e posse velha. Tá. Então, ok. Resolvemos a questão do 1219, eu vou fazer um triângulo, o 1220 e 1222. Eu circulei 1214, parágrafo único 1214 e 1216. Isso vai eu circulei, olha só como eu fiz aqui no meu código, pessoal. Eu circulei bem levinho, sabe? Você está entendendo? Tá bem usado esse, mesmo. Eu tive esse é bom, esse é... Mas eu gosto de manter... É porque eu gosto de fazer, na verdade... Eu tenho que ter um para fazer a prova e outro para você manter as anotações, porque é muito chato. Todo ano você tem que trocar, porque você fica anotando e às vezes essas anotações são relevantes. O 1217 e 1218 eu coloquei um quadradinho, ok? O 1219, 1220 e 1222 eu coloquei um triângulo. Tá bom? Então tá. Eu vou apagar o quadro agora, tá? Ficou claro, não ficou? Ficou muito simples os quadros. Ficaram muito simples os quadros agora. Agora é o seguinte. Eu vou falar com vocês. O que é posse? Elisa, o que é posse? A posse é uma situação fática pela qual o possuidor exerce, no todo ou em parte, um dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade, quais sejam usar, gozar, dispor ou fruir.
Gozar é tido como sinônimo de fruir. Alguns autores Então não, fazem uma professor, distinção. Qual desculpe, que é o outro? É o RI. gozar, reaver, usar. Gozar, reaver, usar e dispor. Não perde, não deixe o grude. Não desgrude do grude. Tá, então é gozar, reaver, usar e dispor. Elisa, você acha que propriedade e domínio são sinônimos? Até Não. parece que a gente combinou isso, porque eu ia falar justamente isso. Aí Então, você... professor, eu falei que era das faculdades inerentes ao domínio, mas não é. O domínio é diferente da propriedade. A propriedade é um direito real. O domínio, não. Ó, para a gente entender bem a diferença, você quer completar, dizer mais alguma coisa? Não, professor, mas eu não estudei assim em profundidade para falar sobre isso. Tá. Ó, nós temos uma estrutura dos direitos reais. Vamos fazer aqui a teoria clássica, tá bom? De um lado, nós temos as obrigações. Do outro lado, nós temos os direitos reais. Isso aqui é muito importante, ajuda muito a compreensão assim desse tema. Onde estão aqui as minhas canetas azuis? Eu troquei ontem. Tem que achar aqui o meu... Imagina se alguém entrasse aqui no meu escritório, eu ia acusar a pessoa de ter... Aqui, ó. É porque eu fui colocando no vídeo. Achei. As minhas canetas, ó. Da obrigação, nós temos dois polos. Quem são os polos jurídicos na relação obrigacional? Nós temos o credor e o devedor. E o devedor. Correto? Qual é o objeto dessa relação jurídica, Elisa? Uma prestação obrigacional. Perfeito. Vamos mais adiante. Quais prestações que são possíveis? De fazer, dar, né? Dar, fazer. Não, mas antes tem uma classificação. Elas podem ser... Não me lembro, professor. Ou... Elas podem ser positivas ou negativas. Exato. Quais são as positivas? As positivas são de dar e fazer. E as negativas? De não fazer. Não. Ok. Ótimo. Os direitos reais, eles têm uma outra estrutura. De um lado, nós vamos ter uma pessoa, correto? E de outro lado, nós vamos ter quem? O credor ou o devedor? A gente tem, do outro lado, todo mundo que não seja aquela pessoa que exerça a relação com a coisa, não é? Qual que é o nome que é atribuído a esse todo mundo? Erga omnes, é isso? Não, coletividade. Coletividade, correto? Então, nós temos... eu não posso dizer que há um objeto. Na verdade, essa pessoa, ela exerce um poder sobre uma coisa, e essa coisa, ela obrigatoriamente, ela deve ser apreciável economicamente, correto? Eu não vou colocar aqui que a relação entre elas tem por objeto uma coisa, porque não faz sentido isso. Uma coisa apreciável economicamente. Agora, os senhores vão entender. Espera aí. Direitos das obrigações. Direitos reais. Qual é o dever de toda coletividade? Tradicional, hein? Abster-se.
Abster-se é o direito de abstenção. E essa relação da pessoa e coisa, nós dizemos que ela é oponível erga omnes. Correto? Correto. Oponível erga omnes. Ok. Agora vamos lá. Nessa estrutura, o que é propriedade? Sabe o que é propriedade? É o direito real da pessoa em face da coletividade. A propriedade ela só existe quando você compara. Então, aqui nós teríamos o direito real de propriedade, que é igual propriedade. E essa relação da pessoa e da coisa, o que é isso? É o domínio. Enquanto o direito, o propriedade diz respeito à pessoa e à coletividade, o domínio diz respeito à pessoa e à coisa. Então, o domínio é o poder exteriorizado sobre a coisa. Exato. Agora, eu vou ler aqui para vocês o seguinte. O meu R$10, olha só. A propriedade, no artigo 168, é a relação jurídica complexa formada entre o titular e a coletividade. O que é a propriedade? Então, vamos colocar aqui. Olha que relação jurídica complexa. Relação jurídica complexa entre o titular do bem, e a coletividade. E a coletividade entre o titular do bem e a coletividade. E o domínio? Relação, ele usa a expressão relação jurídica complexa. E o domínio? Relação material de submissão direta e imediata da coisa ao poder do seu titular. Ok? Vou colocar aqui o domínio. Vou colocar aqui relação material. Relação material de submissão direta imediata da coisa ao poder do seu titular. Da coisa ao poder de seu titular. Aí você vai colocar através das faculdades. Através das faculdades, né? Uso, gozo, disposição. E ele fala o seguinte, mas assim, você vai colocar aqui o direito de reivindicar, enquanto as faculdades de uso, gozo e disposição compõem o domínio,
uso, gozo e disposição, compõem o domínio. Com possibilidade de desmembramento, a pretensão reivindicatória, que é o reaver, emerge da lesão ao direito subjetivo de propriedade. Ao direito subjetivo de propriedade. Ok. Então, o conteúdo do domínio é o uso, gozo e disposição. É o good, né? Porque o reaver ele emerge da lesão ao direito subjetivo de propriedade. Ok? Então, agora os senhores não vão mais se utilizar dessas expressões como expressões sinônimas, porque os senhores sabem que, enquanto propriedade é uma relação externa, complexa, entre polos, um pessoa, outro coletividade, domínio diz respeito à relação material de submissão direta, imediata da coisa ao seu poder, através do good, não do grude, mas do good, G-U-D. Por quê? Porque o reaver, a pretensão reivindicatória, ela vai emergir da lesão ao direito subjetivo de propriedade. Então é isso que eu queria dizer aos senhores. Tem mais uma coisa que eu quero tratar também com os senhores. Vou tirar uma foto aqui. Elisa, é o seguinte. Em relação à posse dos bens públicos, nós temos que fazer uma diferenciação. Então vamos lá fazer essa diferenciação agora. Ok. Vamos lá. Vamos fazer uma diferenciação. E para essa diferenciação, eu vou me socorrer da professora Mônica Queiroz. É o seguinte. Nós falamos que detenção é uma posse juridicamente desqualificada, não alcançando assim os efeitos da posse. Não alcançando assim os efeitos da posse. Quais são as hipóteses de detenção? Não são apenas a do servidor ou fâmulo da posse, mas também são aqueles atos de permissão ou tolerância. A permissão é quando há uma autorização prévia, expressa, né? E a tolerância, ela é tácita, a diferença é essa. Então, permissão ou tolerância é, por exemplo, a pessoa que tolerou, consentiu a qualquer tempo, a utilização do vizinho pelo quintal, ou então a pessoa que usa a vaga da garagem. Então, são essas quatro: servidor ou fâmulo, atos de permissão ou tolerância, atos de violência ou clandestinidade, não de precariedade. Olha que interessante. Eu vou apagar aqui. Então, vamos só colocar aqui as hipóteses de detenção, tá bom? Vamos lá. Detenção. Detenção. Servidor ou fâmulo da posse.
Elisa, lê para mim, por gentileza, esse artigo. É o artigo 1198. De acordo com o artigo 1198, considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Exato. Exatamente. Em que pese ele não ter a posse, os senhores têm que ter em mente o seguinte: nos termos do enunciado 493, ele não tem posse, mas ele pode fazer uso dos interditos possessórios, Elisa? Professor, ele pode. E aonde que como você poderia fundamentar? Enunciado 493 do CJF na 5ª jornada de direito civil. Porque ele conserva a posse em nome de outro. Então, ele tem que honrar esse dever dele, não é? Exato. O detentor, nos termos do artigo 1198, pode, no interesse do possuidor, exercer a autodefesa do bem sob seu poder. A segunda hipótese de detenção são os atos de permissão ou tolerância. Primeira parte do 1208. Renato, por gentileza. 1208. Não induzem em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Então, se não induzem posse, eles são o quê, Renato? Mera detenção. Detenção. Atos de permissão ou tolerância, correto? A segunda parte, então, que são os atos de violência ou clandestinidade. Atos de violência ou clandestinidade. É porque é o seguinte, a gente tem que se organizar dessa forma porque a gente sempre lembra do fâmulo, né? Mas nós não podemos olvidar, não está de uma forma sistematizada assim no mesmo artigo. O que ainda é detenção? Seria a ocupação de bens públicos. Mas quais esses bens? Nós temos 3 tipos. Quais são os 3 tipos, Elisa? Vamos lá. Bens de uso comum do povo, bens dominiais. Uso comum, depois qual é o outro? O afetado. Qual o nome que damos a esse bem? Professor, eu não me lembro, não. Está lá no 95, por ali. Aquele que é afetado, o nome dele é... Vamos lá, você se lembra assim, Renato? Afetado... São bens públicos, os de uso comum do povo e os de uso especial. O uso especial. E também são bens públicos aqueles que não têm uma afetação ao interesse público. Como chamam este? Dominicais? Exatamente. Não está falando aí? É do 99, né? Está falando. Que constitui o patrimônio das pessoas jurídicas. Então, nós temos a ocupação dos bens públicos de uso comum do povo. É o quê? Detenção. De uso especial, bens de uso especial. O bem de uso especial, por exemplo, é o prédio onde funciona o hospital, o prédio onde funciona a biblioteca municipal. Agora, os dominicais, leia aí para mim, Elisa, o que são dominicais? Eles não estão afetados. Eles são de direito real, por exemplo, é uma propriedade ou direito pessoal, uma locação, mas eles não estão afetos
Há uma finalidade. Não é isso, Elisa, que está falando do artigo? Professor, é que o artigo ele fala assim, que constituem os bens dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma dessas entidades. E o de uso especial? Ele não fala, hein? Vai lá, por Os gentileza. de uso especial, ele dá exemplo, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Ok. Então, o de uso especial ele está afetado. Ele está afetado a uma finalidade pública. Os bens públicos de uso comum e de uso especial não admitem a ocupação de alguém. Não admitem que a ocupação dessas pessoas, ela usa aqui a autora, ocupação no sentido genérico, lato sensu, essa ocupação não configura posse, portanto, é detenção. Ok? Então, é detenção. Então, ocupação, uso comum, detenção. Uso especial, detenção. Ok? Uso comum. Agora, o dominicais, professor, aí é propriedade, né? Todos são propriedade. Os dominicais, Elisa, por exemplo, é a união que tem uma fazenda, porque não foi paga uma determinada dívida de TR. É um exemplo. Ok? Então, todos são propriedade da União? Não, Da os pessoa de dominicais, eles direito. são de propriedade das pessoas jurídicas de direito público interno. Quem são essas pessoas jurídicas de direito público interno? Nós temos o artigo 48. União, Estados, DF, territórios, municípios, autarquias, inclusive as associações públicas e demais de caráter público criados por lei. Não é só da União. Mas o fato não é isso, porque isso, todos os bens públicos são, não é a titularidade que os diferencia, é isso que eu estou tentando dizer. O que os diferencia é a afetação ou não a um determinado interesse público. O uso especial vai estar afeta a um serviço ou então a um estabelecimento. O de uso dominical, ele não tem isso. Ok? Mas o que nos interessa é o seguinte. Um eventual detetor que ali se encontre jamais poderá, inclusive, manejar uma ação possessória contra a administração pública. Por exemplo, né? Então, o que temos na ocupação dos bens públicos? Uso comum, detenção. Ocupação dos bens públicos, uso especial, detenção. Os bens dominicais são aqueles bens que constituem o patrimônio da pessoa jurídica, mas não apresentam destinação pública. Não apresentam destinação pública. Ok? Não apresentam destinação pública. A ocupação desses bens induz a posse, sim. Ficou claro? Então, os dominicais não seriam detenção, né, no caso? Não, seria um posse. Quem ocupa o bem dominical, ele exerce posse. Embora seja posse, não é possível a uso capião. Todavia, embora tenhamos um estado possessório,
não há que se cogitar em uso capião. Mas aí é por causa da regra da vedação de uso capião aos bens públicos, não é? Exato. Que é o 90 e... Que é o 102. É o 102 e não só este, mas Ou seja, eu vou colocar aqui. Embora a posse não se permite o uso capião. Então, é o Código Civil 102, né? É. E na Constituição é o 183, parágrafo 3º. Constituição da República de 88. E ainda o 191, parágrafo único. Ficou mais claro, não ficou? Ok. Eu vou tirar uma foto aqui. Então, vamos lá. Mas, professor, quem diz que o detentor não pode manejar possessória contra o titular é a Mônica ou é o enunciado? Não, o enunciado diz que o detentor ele não pode contra, porque afinal de contas ele não tem posse. É a própria lei que diz que isso não é possível, porque afinal de contas ele não tem posse. O enunciado diz que, embora ele não tenha posse, ele pode defender a posse daquele que lhe autorizou. Correto? Então, ele pode defender a posse, mas não contra o possuidor ou proprietário. Não, é em nome contra um terceiro que, por exemplo, promova um ato atentatório à posse, mas do possuidor, não? Correto? Correto. Agora, por que ela diz que não haverá hipótese de haver manejo dos interditos possessórios? É no caso da ocupação dos bens públicos que ela diz? Ela falou isso. Que você não pode, por exemplo, invadir um bem de uso comum do povo e quando você for retirado à força, você não pode dizer que você está sendo esmulhado e, portanto, você vai promover uma reintegração de posse. Professor, mas se a gente pensar nas guerras, pode, não é? Porque, por exemplo, os holandeses, quando eles invadiram Salvador, a população de Salvador se uniu e retirou os invasores. Elisa, nós estamos aqui usando como premissa um estado de normalidade institucional. Eu sei, professor, mas eu acho que nesse caso, se alguém invadir, a gente pode, detentor em nome do Brasil, a gente pode defender contra a invasão. Não, mas aí você falou muito, você falou tudo. Olha só, eu vou ler, inclusive, você já sabia disso? Eu não quis tratar, mas não adianta. Com a Elisa, a gente tem que ser bem minucioso, Renato. Não é, professor, é que se o senhor não quiser tratar, não tem problema. É que não, mas eu vou tratar. Eu vou ler aqui para você, Elisa. Tá. No que tange aos bens públicos, de uso comum e de uso especial, não admitirão a ocupação de alguém, a ocupação configurar posse, manifestando, pois, somente a detenção. Ok. Portanto, um eventual detentor que ali se encontre jamais poderá manejar uma possessória contra a administração pública. Ponto. Posicionamento clássico da doutrina. Mas o STJ... Professor, mas aí é a mesma coisa que a gente estava falando, que o detentor ou fâmulo da posse, ele não pode manejar a possessória contra o possuidor. Contra o possuidor, não. Contra o terceiro que está... Então, mas até agora o que ela falou é mais ou menos igual a esse negócio do fâmulo, não é?
o fâmulo, ele pode defender a posse contra terceiro. Contra o terceiro. A posse daquele em nome, né, daquela pessoa que lhe autorizou, né, em nome. Porque ele está em nome, não é? Ele age em nome daquela pessoa que tem a posse, correto? Então, ele, nesse caso, e é isso que diz o enunciado 493. Ó, ele pode defender a posse contra o terceiro em nome daquela pessoa que lhe autorizou a ser o detentor. Ficou claro? Sim. Agora, por exemplo, o que diz aqui o STJ? Particulares podem ajuizar a ação possessória para resguardar o livre exercício do uso de via municipal instituída como servidão de passagem. A doutrina define os bens públicos de uso comum do povo como aqueles destinados por natureza ou por lei ao uso coletivo. Nesse sentido, a afetação ao uso comum coletivo deve ser entendido como a que se exerce em igualdade de condições, né? Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes, né? Diz o Código Civil. Distinguindo-se da detenção, por sua vez, pelas circunstâncias de a lei, por determinação expressa, excluir a proteção possessória. Ou seja, a detenção, a lei exclui a proteção possessória. A importância da distinção entre posse e detenção para o deslinde da controvérsia refere-se ao fato de que a mera detenção não confere a seu titular o direito de proteção jurídica, correto? Até aí tudo bem. O STJ, né, jurisprudência do STJ adotou orientação no sentido de que o ordenamento jurídico excluiu a possibilidade de proteção possessória à situação de fato exercida por particulares sobre bens públicos dominicais. Aquilo já foi o contrário que ela está falando, né? Adotou orientação no sentido de que o ordenamento excluiu a possibilidade de proteção possessória à situação de fato. Esse não é o entendimento da autora, né? Classificando o exercício da situação de fato como mera detenção. O STJ adota isso. Olha só, tem que tomar muito cuidado. Estou adotando aqui a teoria da professora Mônica Queiroz. Não obstante, mas aqui teve um problema, eu acho. Esse é o problema de nós termos a doutrina, né? Porque ela falou isso, que os dominicais eles poderiam ter posse, mas eles não poderiam, ela não poderia ter falado isso, depois citar ó. No que tange aos de uso comum e de uso especial, não admitirão a ocupação de alguém com figura e posse. Então tá certo. Então o dominical tem posse. Mas, por outro lado, o STJ falou, adotou orientação no sentido de que o ordenamento exclui a possibilidade de proteção possessória a situação de fato exercida por particulares sobre os bens públicos dominicais. Então, para o STJ, tem proteção. Não tem posse. Ou se tem posse, não haveria a possibilidade de você se utilizar dos interditos possessórios. Mas eu acho que o melhor entendimento é dizer que não tem posse. O STJ. Vocês estão entendendo a discussão que está acontecendo? Professor, então é para a gente dizer que o particular não tem posse, né? Agora, Apesar o que da ocupação dos bens públicos dominicais induzir a posse, mas aí a posse da pessoa jurídica de direito público a qual ele se vincule, ele não permite o manejo dos interditos possessórios, é isso? Segundo o STJ, você tem que ter em mente o seguinte, que a titularidade, nós estamos nos referindo à propriedade. A gente não está falando de propriedade aqui, quando estamos tratando de titularidade. A gente está tratando de posse por particulares. A gente não está falando de posse pelos entes, as pessoas jurídicas de direito público interno. Nós estamos falando de posse. Deixa eu só terminar de ler esse artigo aqui. Tá. O STJ adotou orientação no sentido de que o ordenamento jurídico excluiu a possibilidade de proteção possessória à situação exercida por particulares sobre bens públicos dominicais. Isso vai de encontro ao que ela acabou de citar. Na verdade, ela citou esse caso para justificar outra coisa, mas o próprio caso que ela citou, a própria jurisprudência, o próprio voto, o recurso especial, ele já vai de encontro com o que ela havia afirmado no parágrafo anterior, entendeu?
classificando o exercício da situação de fato como mera detenção. Essa proposição, não obstante, não se estende à situação de fato exercida por particulares sobre bens públicos, justo comum do povo, razão pela qual a possibilidade jurídica na proteção possessória do exercício do direito de uso de determinada via pública. Ou seja, embora eles tenham detenção, eles, mesmo tendo detenção, eles poderiam se valer dos interditos possessórios, por exemplo, para proteger o uso comum do povo, do particular, não é? Após consiste uma situação de fato criadora de um dever de abstenção, tal. Na posse de bens públicos de uso comum do povo, portanto, o compossuidor, ele fala que o particular é compossuidor, e por isso ele autorizou um possuidor a alguém ajuizar uma possessória para defender o livre uso da rua por todos. Foi isso que aconteceu. Uhum. Mas aí, ok, os senhores entenderam. Os senhores têm que ter uma construção jurídica, nem sempre aquelas afirmativas, né? Tem posse, pode, os interditos possessórios. Não, porque aqui ele disse o seguinte: quem é uso comum do povo, as pessoas têm posse da rua, são compossuidores. Sim. E, portanto, se são compossuidores, elas não são meros detentores para fins de ajuizamento dos interditos possessórios. Foi isso que aconteceu. Alguém estava turbando, esbulhando a rua, e aí uma classe, uma associação ou algum morador interpôs um interdito possessório para defender, ainda que, né? Os senhores estão vendo, mas eu acho que isso aí tem a ver um pouco com o enfoque. Você está justificando o ajuizamento do interdito possessório por um particular. Então, quando você justifica, você vai dizer que ele é compossuidor. Agora, se aquela pessoa fincar bandeira e dizer aquela rua é minha, não. Aquilo não é posse. Correto? Aquilo é detenção. Ok. Não sei se ficou mais claro. Vamos lá. Não ficou, professor, porque aí pelo menos a gente viu quais são essas hipóteses da detenção, né? Uhum. É porque a professora ela usa a detenção como trazendo estes exemplos. Aí ela fala que os dominicais não são detenção, são posse. E aí ela vai dizer o seguinte, que em algumas hipóteses, embora seja detenção, é possível manejar os interditos possessórios. Só que aí ela traz esse voto da ministra Nancy Andrighi. E nesse voto ela fala o seguinte, que bens de uso comum do povo podem ser sim, não só os bens dominicais, eles não sejam posse, mas os bens de uso comum, eles sim ensejam posse. Então, nós temos com possuidores conjuntos, portanto, é possível ajuizar o interdito possessório. Ou seja, ela usou um exemplo para falar alguma coisa, mas o exemplo foi contra o que ela vinha argumentando. O professor, então, aquele caso lá das terras indígenas da Constituição, artigo 231, trata-se de bens dominicais, já que constituem patrimônio da União, né? Elisa, por outro lado, eles podem manejar interditos possessórios. Não, porque a União pode, né? Os índios. Os índios... professor, eu acho que os índios não, porque eles não vão ter personalidade jurídica, né? Eles não vão ter personalidade, capacidade processual. Legitimidade, não, eles vão ter que ser representados, é isso que eu quero falar. Mas sim, mas aí eles estariam autorizados por esse voto aqui do STJ. Porque por essa análise, da mesma forma que uma pessoa ela é compossuidora da rua, que foi isso que a Nancy Andrighi falou, os índios são compossuidores da propriedade da União. E, portanto, eles poderiam se valer do interdito. Agora, o problema é se é a própria União. Talvez não contra a própria União. Eu acho que não contra a própria União. Mas então, eles são considerados possuidor independe de capacidade civil? Elisa, agora você me pegou. O possuidor, porque o índio, professor, não tem capacidade civil, tem? Hã? O índio não tem capacidade civil, se ele for um índio não integrado. Elisa, eu até compreendo, mas
Mas você não está sendo muito dura nessa afirmação? Professor, eu acho que o índio ele teria que ser representado. Ele não pode dizer se ele vai... Porque os bens dominicais, professor, têm um agravante. Eles são os únicos que podem ser alienados. Elisa, agora eu... Por isso que eu acho que o índio não pode fazer nada. Porque se o índio tiver capacidade processual civil, ele vai, ou capacidade civil, ele vai inventar de vender as terras. Isso não é verdade. Ou de vender, ou de permitir a exploração. Ele não pode fazer isso. Você sabe disso, Renato? Se o índio pode fazer essas coisas? Elisa, sinceramente, mas eu concordo, não sei disso não, mas concordo com você que ele tem que ser representado. Se ele não está integrado, agora a minha dúvida é o seguinte, as terras indígenas lá demarcadas seria de dominicais ou de uso comum do povo? Não, elas são dominicais. Na Constituição fala, artigo 231, parágrafo 1º. Não, cadê? Que fala que elas pertencem à União. Quer ver? Não. Aquela lá fala, parágrafo 4º, que elas são terras inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Então elas não são sujeitas ao uso capião, né? E fala que são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto ocupação, domínio e posse dessas terras, ou a exploração das riquezas naturais do solo, rios, lagos nela existentes, ressalvado elevante interesse público da União. Mas tinha uma hora que ela falava que essas terras são terras públicas, eu achava que fosse da União. São reconhecidos aos indígenas, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os bens. Então, eu acho que elas pertencem à União. Elas não pertencem ao Estado. Será que não é no artigo 21, aqueles artigos? É isso que eu estava pensando. Qual artigo? Não, é o 22, né? São bens da União, é o artigo 20, né? Os que atualmente pertencem. Está lá no final, professor, era o último inciso. São bens da União. É o 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem à União, são bens da União. Artigo 20, 11. É isso mesmo. Artigo 20, 11. Eu acho que esses... Então, professor, o senhor acabou aí destrinchando muita coisa interessante. O senhor destrinchou que os bens dominicais, que são aqueles que não têm afetação nem têm destinação pública, né, pertencendo à pessoa jurídica de direito público, eles normalmente ensejam posse, menos no caso dos bens das terras indígenas lá do 231, que não ensejam posse e não podem ser alienados, ao contrário da maioria dos demais bens dominicais, não é isso? Exatamente. Mas é porque isso, eu até entendo, porque a autora, quando ela escreveu, ela está escrevendo aí uma teoria geral do direito civil, né? Direito civil de forma genérica. O que nós estamos tratando aqui nessa questão do indígena é uma questão específica, né? É uma questão específica. Que eles sempre perguntam, professor, eles perguntaram para minha amiga que tirou o 4º lugar lá no Maranhão, no cartório, sobre o 231 da Constituição, das terras indígenas. Eles gostam de, não sei porquê, de terra indígena. Lá tem muito índio, né? Maranhão. Eu não sei se tem tanto assim, né? Mas... Agora, a Mônica, professora, tem até reserva, eu adoro, mas ela não aprofunda tanto assim. Né? Elisa, de qualquer forma, vamos deixar em aberto? Vamos, professor, mas o senhor precisa encontrar a Mônica em Belo Horizonte, professor.
e Tá. escreveu um adendo aí do livro dela, porque o senhor já está fazendo coisas, então esses dominicais a gente passa adiante para não ficar emperrado nisso. Mas então os dominicais não têm afetação, não têm destinação pública, não induzem posse e podem ser alienados ao contrário dos demais bens públicos. Não, os outros também podem, desde que desafetados. Ah, tá. Ó, de qualquer forma, esse é o entendimento dela, porque do STJ, o entendimento é que a jurisprudência do STJ adotou orientação no sentido de que o ordenamento jurídico excluiu a possibilidade de proteção possessória à situação de fato exercida por particulares sobre bens públicos dominicais, classificando o exercício da situação de fato como mera detenção. Para o STJ, o uso comum do povo é detenção. O uso especial é detenção. Dominicais, detenção para o STJ. Eu vou colocar então aqui. Vou colocar aqui. STJ, detenção. Mônica Queiroz. Mas, professor, cabe aí, no caso, então, para o STJ, o interdito possessório para os de uso comum do povo. Não. Não falei isso, não. Ele falou específico, nesse caso específico da rua, na hipótese de uma pessoa que ajuizou o interdito possessório, ela, para acatar a tese daquela pessoa, ela atribuiu àquela pessoa o título de compossuidor. Agora, eu não sei se isso teria consequências jurídicas nas outras esferas, né? Porque se você... Como de fato tem. Os senhores estão me entendendo? Se eu poderia enlarguecer ou elastecer para outras situações essa figura de compossuidor dado pela Nancy Andrighi a uma pessoa que viu a sua rua ser esbulhada ou turbada para... Vocês entenderam o que eu fiz? Professor, eu entendi, mas a ministra Nancy, com todo respeito, ela não está preocupada com a sistematização, ela sempre se preocupa em dar uma solução justa naquele caso concreto, né? Pronto. E às vezes isso é fora da curva, é fora do sistema. Exatamente. O que eu até acho muito louvável, viu, Elisa? Porque aquelas pessoas que têm aquelas decisões assim, legalistas, mecânicas, isso aí me causa até um pouco de repulsa, sabia? Não sei, mas por outro... Eu entendi, professor, mas a gente assim tem que ter o pé atrás com ela para concluir. Ah, sim, é. O que eu mais achei legal, professor e Elisa, é que existe exatamente isso que está se discutindo aqui, assim, no meu sentir, né, como dizem os... Estou brincando, mas é justamente isso que cai na prova da CESP, né? É justamente esses enunciados, essas súmulas, é muito disso que cai. Mas de qualquer forma, Elise e Renato, desculpa já te interrompendo, Renato, só para voltar aqui. Isso aqui é jurisprudência do STJ. Adotou orientação no sentido de que o ordenamento jurídico excluía a possibilidade de proteção possessória à situação de fato exercida por particulares sobre bens públicos dominicais. Portanto, é assentado que o uso comum do povo é detenção, de uso especial do povo é detenção, e que dominicais é detenção. A Mônica Queiroz aqui, como autora e doutrinadora, disse, olha, os dominicais, por exemplo, uma fazenda, pode vir sim a ter posse, mas não a uso capião. Ok? Então, agora, esse caso específico da pessoa para utilizar o interdito possessório ser nomeado como compossuidor, aí, Renato, de fato, é uma tese da ministra, nessa hipótese específica, como a Elisa falou, ponto fora da curva, e vamos ter o pé atrás, porque isso não é um entendimento do tribunal. Certo. Então, professor, eu sei que o senhor vai fazer o nosso intervalo, mas é só para completar. Então, eu acho que esse caso aí do compossuidor da rua seria, que ela acabou, né, julgando, seria mais ou menos aquele exemplo lá que eu disse, da cidade de Salvador, tomada, né, por invasores estrangeiros. Aí eles se comportaram nesse sentido como compossuidores, né?
como quem diz, a cidade é nossa e não de vocês. Então, eles reagiram, né? Eu, na verdade, eu acho que é muito salutar para uma sociedade as pessoas se sentirem compossuidoras dos bens públicos. Isso aqui no Brasil falta, não é? As pessoas elas têm que ter um sentimento de pertencimento, porque de fato aquilo pertence a elas. A Não, escola professor, pertence. eu entendo que o senhor esteja querendo dizer no sentido da responsabilidade, mas no Brasil as pessoas se sentem compossuidoras como usuárias. Elas acham que já que é bem público, elas podem pegar, usar, levar, né? Por exemplo, uma estátua no Rio de Janeiro que seja aqueles óculos de cobre lá, né? Aí eles pegam, não é isso? Drummond. É do Drummond lá, já fizeram 1000 pares de óculos e todo mundo fala, mas daqui não é público, então é meu e leva embora, né? E outra Então, eu acho confusão que também as que a gente pessoas... tem aqui na nossa sociedade, já fazendo um breve adendo, já que você puxou o gancho, o pessoal que confunde público com de graça. Vocês já perceberam isso? Aquilo que é público é de graça. A rua é pública, é de graça, eu posso fazer nela o que eu bem entendo. Eu não tenho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? As pessoas não têm assim, o sentimento de aquilo custou dinheiro, aquilo não é de graça, aquela praça é pública, mas ela tem um valor financeiro para ser mantida. Não sei se eles pensam isso. Então, eu estou entendendo o sentido de compossuidor que o senhor está falando, mas é que eu acho que as pessoas elas entendem compossuidor com outro direito. Outro viés. Outro viés. É. Mas, professor, mesmo que a gente tenha perdido tempo aqui, eu acho que isso daqui foi fundamental, porque se caiu um negócio lá de detenção de terra indígena, a gente tem que saber argumentar isso. Elisa, eu acho que não perdemos tempo não, porque me fizeram essa pergunta lá na CESP, exatamente essa. Qual? Como seriam os considerados bens públicos e se poderiam ser, enfim, alienados, né? Enfim, tudo isso que o senhor falou aí, a gente está falando aqui, foi a pergunta que foi feita lá, né? Elisa, agora essa palavra detenção aí para os índios é por sua conta. Não, professor, na Constituição eles são possuidores. Fala que eles são possuidores. No 231. Possuidores, parágrafo 2º. Cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas. Eles são possuidores com usufruto das riquezas. Eles são possuidores. Então, a natureza jurídica da relação dos índios e aquela terra que eles tradicionalmente ocupam são de posse. Posse e usufruto. Acho que é melhor. Posse e usufruto. Ok? Aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos potenciais energéticos, pesquisa, lavra das riquezas minerais em terra só podem ser efetivadas com a autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhe assegurada participação nos resultados da lavra na forma da lei. E essas terras são inalienáveis e são indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. É vedada a remoção de grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo do Congresso Nacional, catástrofe ou epidemia, que põe em risco a população ou o interesse da soberania. Após a deliberação do Congresso Nacional, garantindo em qualquer hipótese o retorno imediato ao acesso. Teve um episódio aí no Brasil, na década de 40, se não me engano, 50, você vai saber melhor, que houve isso, houve uma remoção promovida pelo Estado de grupos indígenas. Não teve um episódio desse? Teve. Eu não sei, professor, eu não conheço. Renato, sabe mais? Também não. Mas teve isso aqui na história do Brasil. Isso é uma coisa grave que aconteceu. Eles retiraram grupos indígenas de suas terras. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervir do MP
em todos os atos do processo. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo. Agora, eles têm legitimidade, correto? Em defesa de seus direitos e interesses. Agora, falar que o índio é incapaz, isso era no Código de 1916, os silvícolas, porque agora ele fala que a capacidade dos índios será tratada em legislação especial. Né? E o que fala na legislação especial? A gente tem que ir no Estatuto do Índio. Eu não sou consumidor, mas vamos lá no Estatuto do Índio. Espera aí, deixa eu jogar aqui. O Estatuto do Índio é Lei 6.001. 6.001. Não é esse que lá no artigo 3º, olha por favor aí o artigo 3º do Código Civil. Ele não remete? Deixa eu olhar aqui. O artigo 4º, né? Artigo 4º, né? O que ele fala no finalzinho do parágrafo único? Legislação especial. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Tem a lei, artigo 50, mas ele não menciona, né? A lei 6.001, tá? Essa lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas, com o propósito de preservar sua cultura. Deixa eu compartilhar aqui com os senhores. Share. Cumpre a união, bem... Índio silvícola, todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifique e é identificado como pertencente a um grupo étnico, comunidade. Os índios são isolados em vias de integração e integrados. Aplicam-se aos índios as normas relativas à nacionalidade e à cidadania, da Constituição, né? De 63, não é? Ou é 67 ou é 69, não é? 69, né? 69. São respeitados. Precisa de direitos civis e políticos da verificação das condições especiais. Regime tutelar. Os não integrados. Inclui a tutela. A União, porque a FUNAI é entidade autárquica, professor? É fundação. Não, a FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, não é? FUNAI. Ela é de 67, né? Quem somos? Fundação Nacional. A Fundação Nacional do Índio é órgão. É fundação, mas é órgão oficial criado por meio da Lei 5371, vinculado ao Ministério da Justiça. A FUNAI é um órgão. É a coordenadora da política indigenista. Então, ela não é autarquia. Não é. Nem fundação, ela é órgão, meu Deus. É órgão, né? Muito interessante. Eu não sabia. Estrutura organizacional, Estatuto da FUNAI. O Estatuto tem finalidade. Ok. Várias finalidades. Muito interessante. Mas, enfim. Aqui nós temos regras específicas, do registro civil, né? Aqui é o que a gente precisa saber aqui muito. Os nascimentos e óbitos e os casamentos dos índios não integrados serão registrados de acordo com a legislação comum, 6.015, atendidas as peculiaridades de sua condição quanto à qualificação do nome, prenome e filiação. O registro civil será feito a pedido do interessado ou da autoridade administrativa competente. Haverá livros próprios nos órgãos competentes de assistência para o registro administrativo de nascimento e óbito dos índios, da cessação de sua incapacidade e dos casamentos contraídos segundo os costumes tribais. O registro administrativo constituirá, quanto couber,
documento hábil para proceder ao registro civil do ato correspondente. A gente tem que ter em mente duas informações: o que é integrado e o que é envia isolados, né? Isolados é quem vive em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes. Ok? Em vias de integração, quando em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência comum aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento. Integrados quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que tenham usos, costumes, característicos, tradições. Ok? Elisa, a gente tem que fazer um intervalo de 5 minutos, porque o Renato ele sempre conta com esse nosso intervalo, tá? Então, Renato, vamos lá fazer os 5 minutos e voltamos. Hoje não vai ser 10, hoje vamos ter 5. Então, Não, professor, se quiser seguir até o fim, pode ficar tranquilo. É? Então, tranquilo por mim. Porque também já são, né, 8h48. São 8h50. Ó, vamos fazer o seguinte. Então, vamos dar continuidade aqui. Não vamos fazer um intervalo hoje, não. Essa discussão foi muito rica. Nós vamos vencer. Então, nós vamos passar para o nosso próximo tema e vamos fazer algumas breves considerações aqui a respeito do condomínio. Então, eu vou aqui começar com as perguntas do condomínio para os senhores. Ô, professor, desculpe intervir aí, mas assim, é que eu não recebi o arquivo do condomínio. O arquivo do condomínio está numa das abas do Excel. Ah, é? Então, desculpa. Tá aqui, ok. Então, vamos lá para o condomínio. Vamos para o condomínio e vamos adiantar. Vamos adiantando o condomínio. Os senhores terão que fazer aí as perguntas, porque esse nosso curso de propriedade, vamos para o condomínio. Ok, falamos sobre... Deixa eu ver. Estão todos juntos? Deixe-me abrir o arquivo, porque eu vou abrir o arquivo aqui. Ó, vamos lá para o condomínio. Vamos lá para o condomínio. Nós aqui vamos iniciar. Vamos lá. Vamos seguindo aí, os senhores vão seguindo. Então, vou começar com a Elisa, depois o Renato. Elisa, quais os direitos assistem a cada condômino? Os direitos de usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender sua posse, aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Então, cada condômino pode usar da coisa conforme destinação, exercer todos os direitos compatíveis com a divisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse, aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Pessoal, ser condômino não quer dizer ser compossuidor. Vou dar um exemplo. Temos um pai, esse pai tem um Antônio e a Maria, que são filhos. A Maria mora com o pai. Quando o pai vem a falecer, esse apartamento ele vai ficar para quais filhos?
Antônio e Maria. Então, Antônio e Maria são condôminos, mas não são compossuidores, porque a Maria é a possuidora. Ficou claro? Vamos imaginar que o pai tenha falecido e a Maria e o Antônio, eles moravam com o pai. Nessa hipótese, eles são condôminos e também são compossuidores. Correto? Vamos imaginar que um determinado grupo, eles juntos, todas aquelas pessoas, de comum acordo ou não, elas tenham invadido uma determinada área. Aquelas pessoas todas, elas são compossuidoras, mas elas não são condôminos, né? Correto? Nós temos aqui no condomínio, vamos abrir aí por gentileza, 1314, um condomínio que é o condomínio geral, 1314. E nesse condomínio geral nós vamos ter um condomínio voluntário, que é a seção 1, e nós vamos ter um condomínio necessário. Uhum. Um condomínio que é voluntário, um condomínio que é necessário. Então vamos lá para o nosso condomínio voluntário. Quando aquelas pessoas elas decidem serem condôminas, condôminos, olha, perdão, Elisa, você deve ter te incomodado, hein? Te causou calafrios, hein? Mas não, elas decidem serem condôminos, né? Porque essa Mas palavra... pode ser condôminas, sim, professor, porque Pode são as também. pessoas. Pode. O Ótimo. condôminos que o senhor está falando no masculino seria o substantivo. Mas se elas são condôminas, aí seriam o adjetivo, não tem problema, tá perfeito. Professor, o senhor nunca me incomoda. Tá bom. Aqui, Renato, a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque... Então já era agora. Mas eu vou me policiar. Não. A Elisa imagina, mas vocês... Não, é que uma hora a gente fala aí, né? Um coloquial, né? Vamos lá. Renato, o que não pode nenhum dos condôminos, a não ser que haja o consenso dos outros? O que eles não podem? Alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. Exato. Então não pode alterar a destinação, não pode dar posse, não pode dar uso, o gozo a estranhos sem o consenso dos outros. Aqui é obrigado o condômino, na proporção de sua parte, a concorrer. Elisa? A concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar os ônus a que estiver sujeita. Exato. Então é isso mesmo. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar os ônus a que estiver sujeito. Renato, o que se presume em relação às partes ideais dos condôminos? Presumem-se iguais. Exato. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos. Perfeito. Como pode o condômino se eximir do pagamento das despesas e dívidas? Renunciando à parte ideal. Exato, renunciando à parte ideal. O que deverão assumir os demais condôminos para que a renúncia lhes aproveite? Os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas. Deverão assumir as despesas e as dívidas e renunciar-lhes. A renúncia lhes aproveita. A renúncia lhes aproveita. Ou seja, mas ele tem que assumir para a renúncia do outro condômino, né? Aproveitar aos outros, a renúncia de um dos condôminos aproveitar aos outros, exato. É isso que eles devem assumir as despesas e a dívida. Vamos ver aqui. Deixa eu só voltar aqui só um minutinho. Aumentar aqui para ficar melhor. Então, renuncia na parte ideal, mas os outros devem assumir as despesas e as dívidas. Em qual proporção os demais condôminos adquirem a parte ideal de quem renunciou? Na proporção dos pagamentos que fizerem. Caso não haja condômino que faça os pagamentos, o que ocorrerá à coisa comum?
a coisa comum será dividida. Ok. Se a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular solidariedade, como entende-se que cada condômino se obrigou? Proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum. Exatamente. Não foi estipulada solidariedade, não se discriminou a parte de cada um na obrigação. Então, regra, proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum. Qual condômino se obriga pelas dívidas contraídas em proveito da comunhão e durante a comunhão? O contratante. O que a lei assegura ao condômino que contraiu dívidas em proveito da comunhão e durante a comunhão? Ação regressiva contra os demais. Pelo que cada condômino deverá responder aos outros? Pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Ok. O que a todo tempo será lícito ao condômino exigir? A divisão da coisa. Na hipótese de o condômino exigir a divisão da coisa comum, pelo que responde o quinhão de cada um deles? Pela sua parte nas despesas da divisão. Podem os condôminos acordar que fique em divisa a coisa comum? Sim. Podem. Não por prazo não superior a 5 anos. Eu vou colocar assim, o que podem os condôminos acordar? Podem os condôminos acordar que fiquem divisa a coisa comum. É porque é o seguinte, a pergunta, quando tem sim ou não, ela é pobre, a resposta. Então, eles podem acordar e fique em divisa a coisa comum, relativamente à coisa comum. Vamos colocar então assim, a gente vai melhorando, relativamente à coisa comum. Ok. E por qual prazo podem os condôminos acordar que fique em divisa a coisa comum? Pode O prazo não maior de 5 anos. Desculpa, O Elisa. prazo não pode ser mesmo. Renata, é você mesmo. O prazo não maior de 5 anos. A que está suscetível o prazo acordado pelos condôminos para que fique em divisa a coisa comum? É a prorrogação ulterior. Eu vou, então, aqui reduzir um pouco também. A que está suscetível o prazo acordado pelos condôminos? Né? Porque a gente está seguindo, então não faz sentido eu ser repetitivo. Prorrogação ulterior. Não poderá exceder qual prazo a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador? Não poderá exceder de 5 anos a indivisão estabelecida. Exato, ele não fala o prazo a partir do qual termo, né? Mas a princípio da transmissão, né? Ou da morte. A requerimento de quem pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo? A requerimento de qualquer interessado. Exato, qualquer interessado. Exato, perfeito. E em quais circunstâncias pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo? Se graves razões o aconselharem. Exato, e se graves, a requerimento de qualquer interessado, se graves razões o aconselharem. Então, requerimento do interessado, graves razões. Quais regras são aplicadas à divisão do condomínio no que couber? As regras da partilha da herança. As regras da partilha de herança, ok. O que deverá ocorrer quando a coisa for indivisível e os outros consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros? Será vendida e repartido o apurado. Então, se eu tiver uma coisa indivisível e aquelas outras pessoas, elas não quiserem adjudicá-la a um só, e este um só indenizando os outros, os senhores entenderam? Esse indenizando os outros diz respeito a uma ação daquele a quem a coisa foi adjudicada. O que deverá ocorrer quando a coisa for indivisível e os consórcios não quiserem adjudicá-la a um só? Este um só indenizando aos outros. Ficou mais claro? Então ela Sim. será vendida e repartido apurado. Porque se você fala que esse indenizando aos outros assim, uma leitura, eu acho que parece que se refere aos consortes. Não é? Não é assim. Senhores entenderam? Não é? Você não acha, Elisa? Sim. Mas não faz sentido você pensar dessa maneira. Então, é a ação de um só, a quem foi adjudicado.
A quem o condômino preferirá na venda em condições iguais de oferta? Ao Ao estranho. estranho. Oh, desculpa, caramba. Vamos lá, Eu Elisa. falei de cima, né? Me perdi aqui. Vamos lá. Elisa. Ao estranho. Qual dos condôminos terá preferência na venda em condições iguais de oferta? Aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas. Qual dos condôminos terá preferência na venda em condições iguais de oferta se não houver benfeitorias mais valiosas? Aquele de quinhão maior. Se nenhum condômino tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, o que deverá ser realizado? A licitação. Inicialmente, a licitação será realizada entre quem? Entre estranhos. Ó, vamos atenção aqui, vão seguindo as perguntas, que essa parte aqui ela é interessante. É um procedimento antes. Você promove licitação entre estranhos. Realizada a licitação entre estranhos, e antes de adjudicada a coisa ao estranho que ofereceu o melhor lance, o que se procede? O que se procederá? A licitação entre os condôminos. A fim de que se procederá a licitação entre os condôminos? A fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço. Então, primeiro será feito uma licitação, e essa licitação será entre estranhos. Aí foi determinado um determinado valor. Os senhores estão entendendo? Por que isso? Para evitar uma fraude. Então, 100 mil. Depois, proceder-se à licitação entre os condôminos, a fim de que ela seja, porque deve-se preferir o condômino ao estranho. E quem irá preferir em condições iguais? O condômino ao estranho. Ficou claro? Então, agora o 1322 ficou mais claro. Se nenhum, parágrafo único, né? Se nenhum dos condôminos tem benfeitoria na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, primeiro, a licitação entre estranhos. E antes de adjudicar a coisa a este estranho, licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem, afinal, oferecer melhor lanço. E se forem iguais, o condômino prefere ao estranho. Então, ficou muito simples, né, essa subseção dos direitos e dos deveres. Agora, vamos partir para a administração do condomínio. E depois nós vamos falar do condomínio necessário. Administração do condomínio. Como os condôminos escolherão o administrador da coisa comum? Deliberando a maioria. O administrador deverá ser obrigatoriamente um dos condôminos? Poderá ser estranho também ao condomínio. Ok. Resolvendo os condôminos alugar a coisa comum, quem será preferido em condições iguais? Em condições iguais, preferir-se-á o condômino ao que não o é. O que se presume em relação ao condômino que administrar sem oposição dos outros? Presume-se representante comum. Representante comum. Vou marcar aqui de negrito. Como será calculada a maioria? Professor, posso só falar uma coisa? O Pode. senhor conhece aquele chefe que é cheio de tatuagens? Como? É um chefe de cozinha que aparece naquele MasterChef. Ele não é o francês, ele é o outro que é todo tatuado. Ele se chama... Ele foi eleito condômino não, ele foi eleito administrador do condomínio dele. Mas antes que a votação tivesse sido assim confirmada, parece que teve bastante confusão. Ele já era considerado administrador, mas ele não podia ser considerado representante comum, né? Porque tinha uma fatia lá do condomínio dele, que é bem famoso, na Avenida Paulista, que se opunha a ele como representante comum. Então, ele não era, né, professor? É esse artigo 1314, não é? Fogaça o nome dele. É isso mesmo, Henrique Fogaça. Não sei exatamente qual é a situação, mas se ele administrava sem oposição, ele era presumidamente o representante comum. Uhum. O 1325 não tem relação com o 1324, correto? A maioria, o 1325 ele tem relação com o 1323, deliberando a maioria. Como? Pelo valor, maioria pelo valor dos quinhões, correto? As deliberações serão obrigatórias?
As deliberações E serão obrigatórias. Por qual quórum serão tomadas as deliberações? por maioria absoluta. Caso não seja alcançada maioria absoluta, quem decidirá? O juiz. Ok. Desculpa. Caso não seja alcançada maioria absoluta, o juiz decidirá requerimento de quem? De qualquer condômino. Qualquer condômino. Não sendo possível alcançar a maioria absoluta, quem o juiz deverá ouvir para decidir? Os outros condôminos. Havendo dúvida quanto ao valor do quinhão, como este será avaliado? Judicialmente. Regra geral, como serão partilhados os frutos da coisa comum? Na proporção dos quinhões. Em quais hipóteses os frutos da coisa comum não serão partilhados na proporção dos quinhões? Não havendo disposição, estipulação em contrário. Não, se houver estipulação. Vou dar esse não aqui, ó. Em quais hipóteses os frutos da coisa comum não serão partilhados na proporção dos quinhões? Então, em havendo disposição, estipulação em contrário ou disposição de última vontade em contrário. Ok, do condomínio necessário. O condomínio necessário é aquele condomínio, os senhores vão agora me dizer, o condomínio por meação de paredes, cercas, muros e valas, são essas hipóteses de condomínio necessário. Regula-se por quais disposições, Renato? Dos limites entre prédios e do direito de tapagem e do direito de construir. Dos limites, que são partes específicas do direito das coisas, né? O condomínio por meação de paredes, cercas, muros e valas regula-se tanto pelo disposto, né, no capítulo dos limites entre prédios e do direito de tapagem e do direito de construir. 1297, né? Então, 1200. Não é o capítulo, é a seção 6ª e a seção 7ª do capítulo 5 dos direitos da vizinhança. Qual direito será assegurado ao proprietário que tiver direito de extremar o imóvel com paredes? O direito de adquirir-lhe meação. Então, se eu tenho o direito de extremar aquele imóvel com paredes, eu tenho o direito de adquirir meação na parede do vizinho, correto? Qual direito será assegurado ao proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com cercas? Terá direito, cercas, terá direito a adquirir meação. É o seguinte, se eu tenho o direito de extremar, eu tenho o direito a adquirir meação naquela parede, naquela vala, naquela cerca que for feita. Se eu tenho o direito a extremar, eu tenho o direito a adquirir a meação. Qual direito será assegurado ao proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com muros? O direito de adquirir-lhe meação. Do muro do vizinho. Qual direito será assegurado ao proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com valas? Terá direito de adquirir meação. Qual direito será assegurado a um proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com valados? O direito de adquirir-lhe meação. Em quê? No valado do vizinho. Sim. O que deverá fazer o vizinho ao proprietário? Embolsando o vizinho proprietário metade do que atualmente valer a obra e o terreno por ela ocupado. Exato. Então, embolso o vizinho ao proprietário metade do que atualmente vale a obra e o terreno por ela ocupado. Não convindo o vizinho e o proprietário no preço da obra, o preço será arbitrado por quem? Por peritos. Na hipótese do preço da obra ser arbitrado por peritos, quem arcará com as despesas? Ambos os confinantes. Ok. O que a lei veda àquele que pretender a divisão enquanto não pagar ou depositar o valor da meação? Esse que não pagar ou não depositar o dinheiro lá relativo à meação, não poderá fazer uso da parede, muro, vala, cerca ou qualquer outra obra divisória. Não poderá fazer uso. Exato. Pessoal, o próximo capítulo nós não vamos iniciar agora, porque é um capítulo que nós vamos tratar amanhã. Mas eu vou pedir para os senhores que os senhores não só a posse, mas que os senhores também estudem amanhã para que nós possamos vencer o condomínio, né?
Eu acho que com essas perguntas, como a gente trabalhou muito, essas perguntas tem algumas que são melhores, algumas partes, alguns capítulos, né, alguns temas que não são tão bons com as perguntas, outros são melhores. Este condomínio é um que eu reputo que ficou muito bom com as perguntas. Nossa, eu adoro essa parte, professor. E geralmente, eu vou ser sincero com vocês, condomínio era uma parte que eu nunca estudava. Eu sempre deixava por último, porque eu não tinha nenhum afeto pela matéria. A verdade é essa. Mas agora, eu com as perguntas e respostas, eu acho que ficou bem mais fácil. Então, amanhã, Elisa, você quer se manifestar? Professor, eu gostaria de agradecer imensamente, apesar da gente hoje ter empacado mais lá na detenção, mas eu acho que valeu a pena, porque eu nunca ia ter chegado àquela conclusão que o senhor chegou, daquelas 4 hipóteses lá da detenção. E eu acho que agora, com essa questão toda das terras indígenas, né, a gente tem que estar bem preparado para perguntas mais aprofundadas, de repente, ainda mais se eles contratarem a CESP, né, para Santa Catarina e tudo isso. Essa classificação aqui da detenção, eu, na verdade, utilizei do livro da professora Mônica Queiroz, não é mérito meu não, tá? Professor, mas o senhor transmite para a gente, porque o livro pode conter tudo, mas nem sempre a gente consegue acesso, né, ao conhecimento. Então, a gente tem que agradecer ao senhor. Tá bom, muito obrigado. Renato? Só uma pergunta aqui com relação ao concurso. O que vocês acham que vai acontecer primeiro? O de Santa Catarina, primeira fase novamente, ou a Oral do Paraná? Oral do Paraná. Oral do Paraná está para acontecer. Ô, Renato, você está na fase oral, né? Do Paraná, né? Estou. Quem mais que estamos? O Celso, o Nilson, a Lorena e você, Renato. Mas as serventias lá, Elisa, você, Renato, tem acompanhado? Vamos encerrar aqui a nossa gravação só para a gente conversar sobre isso.